Pronto. Thaís, você apresenta, né? Uhum. Bom dia, então, a todos, a esse nosso terceiro dia de atividades do colóquio Cultura e Educação no Mundo Ibérico, promovido pelo CEIBERO, o Grupo Cultura e Educação nos Impérios Ibéricos. Hoje eu estou aqui, Thaís Fonseca, encarregada de coordenar a conferência da professora Verona Segantini, da UFMG, que vai nos falar sobre pesquisa e construção de narrativas expositivas em museus. Vou apresentar a Verona, que é graduada em História e Design em História pela UFMG e Design de Ambientes pela UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, e tem mestrado e doutorado em Educação pela UFMG. Atualmente ela é professora adjunta da Escola de Belas Artes da UFMG e também coordena o campus cultural UFMG na cidade de Tiradentes. Foi subcoordenadora da Rede de Museus e Espaços de Ciência e Cultura da UFMG e coordenadora do Núcleo de Expografia do Espaço UFMG do Conhecimento, que fica lá na Praça da Liberdade, no Complexo Cultural da Praça da Liberdade. Ela é integrante do nosso grupo, né, do CEIBRO, e tem experiência na área de História, com ênfase em História da Educação, História da Ciência, História dos Museus e das Coleções. E participou do Scholarship Program for Young Professors and Researchers for Latin American Universities, na Universidade de Pádua, na Itália, e atua em diferentes projetos de pesquisa, ensino e extensão sobre temas como educação das sensibilidades, cidade, museologia, formação de coleções e expografia, né? Atualmente trabalhamos em colaboração lá no Campus Cultural UFMG em Tiradentes. Então eu passo a palavra agradecendo a Verona ter aceitado o nosso convite para proferir essa conferência. Como temos feito, logo após nós faremos a sessão de debates. Obrigada, Verona, a palavra é sua. Bom dia, colegas. É um prazer estar com vocês nesses dias, nesse terceiro dia de evento. Enfim, é sempre muito... É um desafio para mim participar desse grupo, porque sempre suscita novas questões, enfim, né? Então, sou muito grata a esse ambiente de interlocução que nós estabelecemos nos últimos anos. Quando uma proposta de conferência já tinha sido feita em outros momentos, né? E certamente o foco seria aquilo que eu venho trabalhando em relação, enfim, à história das coleções do século XVIII, a história das instituições, enfim, né, os impactos das reformas pombalinas no ensino, na concepção de um novo paradigma de ciência, enfim, aquilo que eu me dedico como historiadora, né, assim, né, de maneira mais focada, mas eu confesso que nos últimos anos eu tenho me dedicado, né, um pouco à gestão de espaços museológicos, e infelizmente eu não consegui conciliar essas duas coisas de uma maneira tão equilibrada assim. Embora, né, um pouco antes da pandemia eu tenha tido a oportunidade de fazer algumas pesquisas, enfim, de arquivos e remexer um pouco nas fontes, eu acabei, nos últimos 2 anos, aí, com essas imposições todas, né, me dedicando mais à gestão do campus Tiradentes e menos, propriamente dita, a organização, transcrição, enfim, né, todos os procedimentos necessários na pesquisa historiográfica, né? Enfim, então, por isso eu propus, né, aos colegas, eu disse, né, que estava meio apertada de costura com as atividades do campus, enfim, estamos aí no final de gestão, consolidando algumas ações que nós já havíamos começado, então eu propus que se fosse possível, né, conciliar um pouco dessas atividades, né, apresentar para vocês um pouco dessas atividades que eu venho desempenhando nesses últimos anos.
Então, foi por isso que talvez o tema, né, dessa conversa de hoje seja um pouco diferente dos outros convidados e das outras apresentações, mas eu também desconfio, né, que seja uma temática que pode inspirar o nosso trabalho também como grupo. Então, por isso que eu vou dividir um pouco dessas experiências com vocês. Mas, para não... Como esse desafio de estar aqui com vocês hoje também acaba me desafiando a ocupar esse lugar do historiador propriamente dito, eu vou trazer algumas reflexões também, mais do ponto de vista metodológico, enfim, daquilo que eu venho pensando, enfim, nesse campo um pouco de fronteiras entre a museologia, principalmente, mas também a arquivologia, biblioteconomia, de alguma forma, e a própria história. Então, é um pouco esse exercício que eu vou falar para vocês hoje. Bem, então, né, eu parto desse desafio de pensar nos museus, mas eu queria, então, perspectivar ou suscitar o debate, né, para outros caminhos que se entrecruzam a partir da ideia de investigação, que foi essa primeira parte do título aí que eu havia proposto. Bem, esse texto é muito mais uma autocrítica e também, né, tem aí um caráter autorreflexivo, mas representa um pouco esse movimento que acabo tendo de um lado e do outro, né? Entre o ofício do historiador, propriamente dito, do qual, confesso, tenho me dedicado muito pouco, como eu disse para vocês, e o ofício do historiador de uma maneira mais ampla, com os desafios que se lançam para além dos gabinetes e salas de consulta dos arquivos, embora, né, eu tenha grande apreço por esses espaços. Então, eu estou propondo, né, pensar os museus, os espaços atualmente musealizados, as coleções, os acervos diversos, né, como objetos para pesquisa, como espaços de pesquisa, como temas e como fontes de investigação. Para isso, eu vou tentar aqui apresentar alguns movimentos e alguns eixos de interpretação possíveis. Bem, o primeiro movimento, né, seria justamente olhar de uma forma mais diversa para esses registros da produção humana como fonte ou como objeto de investigação. Ou seja, já partindo da multiplicidade de problemas que podem ser apontados pela história, incluir sob as nossas lentes todas as atividades humanas e os registros materiais derivados da ação do homem no tempo e no espaço. Bem, esse primeiro movimento seria o que chamarei de fora para dentro, né, focando as possibilidades de pesquisa para aqueles que estão fora das instituições de preservação. Também aqui, às vezes, eu vou chamar de instituições de preservação, instituições de memória, de salvaguarda, enfim, de custódia, tem aí uma diversidade de nomes possíveis para esses espaços. O segundo movimento é pensar como nos implicar em processos de produção do conhecimento que requerem também investigação para além das formas eleitas como privilegiadas e muitas vezes mais legitimadas. Ou seja, estamos falando aí da construção de narrativas e interpretações para além do formato A4, né, para além do formato artigo, ou, enfim, né, um formato reconhecidamente acadêmico, entre muitas aspas. Também destacamos que as instituições de preservação são produtoras de conhecimento e, portanto, operam ações de investigação em seus acervos. Esse seria o movimento que eu estou propondo que seja de dentro para fora, de dentro das instituições para fora. Bem, então vou apontar algumas questões. Primeiro, né, abordar essas instituições, acervos, coleções, enfim, esses nomes todos que nós podemos associar a essa ideia como fonte. Como fonte para os nossos trabalhos de investigação. Não é recente a proposição de alargamento das tipologias documentais ou fontes para a pesquisa histórica. Não podemos esquecer das proposições dos análises em relação a isso e, sobretudo, a necessidade de trânsitos interdisciplinares que nos oferecia arcabouço metodológico para inquirir outras tipologias de fontes, formas de abordagem e também temáticas. Podemos dizer que é fundamental a adoção de instrumentos intelectuais de áreas afins para a construção dessa nova história ampliada e arejada. A colaboração com outras disciplinas deve ser orientadora do nosso trabalho. Febvre, né, nos diz, precisamos ou desejar, ele diz assim, precisamente eu desejaria não copiar meus antecessores, não por gosto gratuito pelo paradoxal e pelo novo,
porque sou historiador simplesmente. O historiador não é aquele que sabe, é aquele que procura. E, portanto, repõe em discussão as soluções estabelecidas, que revisa, quando é preciso, os velhos processos. Enfim, né, então aí é um primeiro desafio, né, alargarmos nossos olhares para esses registros materiais que estão reunidos nas mais diferentes instituições de preservação. Bem, eu queria agora passar por um segundo foco possível de análise, né? Também aí em torno da ideia de investigação. Pensar nessas instituições, portanto, como objeto, né? Aquilo que eu venho fazendo propriamente dito. Bem, nessa direção, tomando essas instituições como objetos de pesquisa, nosso interesse é compreender a historicidade de determinados espaços ou estruturas educativas, no meu caso, né, em particular as universidades, que comportam mais explicitamente a dimensão do colecionismo. Mais especificamente, busca-se reconhecer a interdependência que se estabelece entre a constituição de coleções, o ensino e a formação em determinadas áreas do conhecimento, e a produção do conhecimento em si. Nesse sentido, busco reconhecer a relevância das coleções para o desenvolvimento de diferentes disciplinas, mais particularmente das ciências naturais, enfim, né, esses diferentes nomes aí em torno da filosofia natural, enfim, ciências naturais, etc. Ou ciências, se nós atualizarmos. Nesse movimento, tenho estudado mais particularmente os projetos de universidade que se delinearam em meados do século XVIII e como esses resvalam na constituição de determinados espaços ou estruturas, enfim, né, eu chamo de estruturas educativas, vamos dizer assim, como os gabinetes, museus, horto botânico, e sugerem a consolidação de um paradigma de ciência experimental. É importante ressaltar que fragmentos dessa produção intelectual e científica, que resultou das transformações da perspectiva de ciência e de ensino, está materializada nos mais diferentes tipos de suporte. Enfim, né, eu queria mostrar aqui para vocês algumas imagens, vou compartilhar a tela. Enfim, esse é o horto botânico, por exemplo, da Universidade de Pádua. Daqui a pouco eu falo do teatro anatômico. Enfim, né, então, essa nova perspectiva de ciência e ensino está materializada aí nos mais diferentes tipos de suporte. Enfim, né, é interessante, por exemplo, quando a gente estuda esse movimento, que determinados registros se encontram na própria Universidade de Coimbra, por exemplo, mas também em instituições museológicas em Lisboa, mas também na Biblioteca Nacional no Brasil e em outras partes do Império Português. Ou seja, né, o que eu estou querendo dizer, né, a partir do momento que a gente entende a necessidade de ampliar o nosso escopo de fontes, né? Que é preciso ter um olhar mais panorâmico para se compreender essas diferentes formas de produção dos registros humanos, e olhar para a história das coleções e dos acervos. Aí eu queria chamar a atenção para essa ideia, né? Olhar para a história das coleções e dos acervos. Depois eu vou falar de uma outra perspectiva. Mas eu entendo, né, que como procedimento metodológico para todas as mais diversas pesquisas, é fundamental que a gente entenda a historicidade dessas coleções e desses acervos, e para a própria história deles. Então, né, como eu disse, não é por acaso que, por exemplo, em Lisboa, a gente encontra, né, tipologias documentais em instituições diversas. Então, instruções aos naturalistas em um determinado arquivo, correspondências entre naturalistas e registros de amostras remetidas em outra instituição, e ainda as amostras em si, né, as espécies, enfim, os animais taxidermizados, as coleções botânicas, etc., em uma outra instituição. O que se torna desafiador para o historiador é, a partir desses instrumentos de pesquisa disponibilizados pelas instituições, produzir os nexos e cruzamentos. Enfim, né, nem sempre a gente consegue ter fôlego, né, para ampliar para ter um olhar panorâmico para todos esses acervos, que se manifestam em diferentes tipologias e em diferentes instituições. Enfim, mesmo que nossos objetos de pesquisa contemplem ou tangenciem, por exemplo, as ideias de espaços educativos ou formativos, e aí cito alguns, né, no meu caso, museus, laboratórios, bibliotecas, horto botânico, teatros anatômicos, como envolver referenciais de outros campos do conhecimento que poderiam ampliar nosso repertório de questões e referenciais a serem mobilizados em uma pesquisa?
Obviamente, né, eu reconheço que há uma extensiva produção, por exemplo, em relação aos espaços escolares, sobretudo, claro, no século XX. Mas precisamos contemplar outras perspectivas de temas, né, outras perspectivas de abordagem. Geralmente, né, e isso falo de mim, falo muito da minha experiência, né, nos fixamos a recorrer quase que exclusivamente à documentação acumulada, geralmente em arquivos institucionais. Mas como ampliar as possibilidades de análise para objetos de pesquisa que requerem um olhar atento para a dimensão material da cultura? Enfim, né, eu acho que esse é o desafio. Enfim, aí temos uma questão que necessariamente precisa estar no radar quando se ampliam os objetos de tipologias documentais. E aí retomo a ideia da necessidade de análise epistemológica e da historicidade de coleções e acervos. É preciso considerar a trajetória institucional dos documentos e dos registros, que estão hoje sob a custódia de arquivos, bibliotecas e museus. É preciso compreender a historicidade dessas instituições de preservação, suas funções e princípios, né? E as metodologias dos agentes que estiveram envolvidos com os processos de acumulação, de formação de coleções, das próprias bibliotecas. Outra questão fundamental é perceber que outras lógicas de organização podem ter sido empregadas, levando muitas vezes a dissociações, geralmente a posteriori, né? Não no momento de produção daquele documento. Infelizmente, por exemplo, né, a gente encontra alguns fundos que foram organizados por temáticas, né, temática, por exemplo, em Confidência Mineira, ou tipologias documentais, né, então a gente muitas vezes observa aí a separação entre fotografias e correspondências, entre mapas e, enfim, correspondências de um naturalista, ou seja, né, o princípio da proveniência, tão importante para o arquivo, se secundariza em virtude dos interesses dos historiadores de determinado momento. A fixação de uma metodologia própria, né, de organização desses arquivos se dá em meados do século XX, embora ainda encontramos muitos problemas, principalmente em relação a determinadas tipologias, né? Então, os arquivos pessoais sofrem isso imensamente. Muitas vezes a gente observa aí uma dissociação entre o arquivo pessoal, né, propriamente dito, vamos dizer assim, a documentação, por exemplo, privada, dissociada da própria biblioteca do sujeito, e os objetos, né, vão para uma outra instituição que teria um caráter museológico. Bem, o que eu estou querendo dizer também é que a gente sabe inquirir, né, muitas vezes as plantas, as listas de equipamentos de laboratórios, os planos de ensino, que apontam para práticas didáticas, relatórios, inventários, enfim, né, a gente sabe sovar a massa, vamos dizer assim, né, com esse tipo de documentação. Mas poucas vezes colocamos atenção, mesmo nessas tipologias de documentos, à dimensão da cultura material, que os informa. Bem, eu daria alguns exemplos muito particulares para deixar mais claro meus argumentos, mas eu espero que ao longo do debate outros exemplos possam surgir. Bem, eu queria falar um pouco desse exemplo do Laboratório de Física Experimental da Universidade de Lisboa. Deixa eu buscar aqui uma foto dele. Esse aqui. Não sei se alguns de vocês já teve a oportunidade de conhecer. Enfim, sabemos, né, que o novo estatuto da universidade, a composição de um quadro docente, enfim, repercutiram na afirmação de um novo paradigma de ciência experimental ou a mudança de uma cultura científica. Mas um dos principais vestígios dessa afirmação se dá justamente na materialidade, hoje musealizada, né, esse é um espaço musealizado, mas que no passado foi palco de uma nova perspectiva de ensino e produção do conhecimento. O ensino de física experimental dependia, portanto, da aquisição de coleções ou de museus como estratégia didática científica. Só é possível compreender a lógica de organização do ensino de física se olharmos para o programa de ensino, os livros didáticos e outras fontes em conjunto, né, com uma espacialidade, que por si só já representa a organização do conhecimento naquele momento. Enfim, a gente também poderia olhar, por exemplo, para a Biblioteca Joanina, né, tentando encontrar a historicidade da forma de organização daqueles livros a partir da própria lógica de organização do conhecimento estabelecido aí pelos enciclopedistas. Bem, outro exemplo, né, e aí vou mostrar também, vou voltar à imagem anterior, seria
as transformações no ensino de medicina, por exemplo, né, a partir de uma determinada materialidade que tornou possível essa transformação. Um dos exemplos que apresento aqui, né, é decorrente das demonstrações, preparações, ilustrações anatômicas feitos pelo Versalhes, aí, né, por volta de 1500, metade do século XVI, e sinalizam para uma mudança de perspectiva de ensino da medicina que rompia com uma tradição que dispunha como método apenas a leitura de tratados anatômicos pelos professores, enfim, né, basicamente um ensino teórico. Então, ao se colocar sobre os olhos dos estudantes de medicina, realizando dissecações a partir de um corpo, Versalhes contribui com o deslocamento de um saber prioritariamente teórico para uma ciência experimental. O primeiro teatro anatômico da Universidade de Pádua, né, finalizado em 1595, é um importante exemplo de uma estrutura permanente, fundamental para o desenvolvimento da medicina, que permitiu ao professor colocar-se sob o olhar do estudante, configurando-se como um vestígio material de uma mudança de perspectiva de ensino. Ou seja, né, essa estrutura, essa materialidade tornou possível a transformação numa perspectiva de ensino. Então, né, aqui está um protótipo, vamos dizer assim, que está na Holanda. O Teatro Anatômico de Pádua é o único, né, que se saiba no mundo. Mas a Holanda também tinha um e reconstruiu, e aqui a gente consegue ter uma ideia, né, desse corpo que fica em determinada posição, que permite aos visitantes, não, aos estudantes, né, todos ali perfilados, um do lado do outro, em pé, né, para que ninguém tombasse, nem caísse lá embaixo, enfim, né, e que pudesse aí assistir a uma dissecação, a preparação de uma peça anatômica. Enfim, né, a partir desses exemplos, eu coloco algumas questões. Por que inquirir essa dimensão material de forma conjugada? Ou seja, né, partindo dos nossos repertórios tradicionais, entre aspas, mas pensando, né, de uma maneira mais densa, com arcabouços metodológicos e teóricos próprios, e não apenas como ilustração de um argumento produzido a partir de fontes documentais, advindas geralmente dos arquivos e em menor alcance das bibliotecas. Bem, eu estou quase certa, né, que essa dimensão já está bastante contemplada para objetos que tratam no final do século XIX, início do século XX, enfim. Mas para o século XVIII, como propor abordagens mais transversais, tendo em vista aí o nosso desafio, né, de um deslocamento maior no tempo? E aí coloco como uma questão para a gente, né? É possível pensar a história cultural sem esse viés de análise? Ou seja, né, é possível pensar na história da educação, na educação dos sentidos das sensibilidades, na educação das ciências, sem nos atentar para a base material que sustenta, informa, produz, conforma a cultura? Bem, como fala Febvre, né, ele fala assim, cada época fabrica mentalmente sua representação do passado. E aí ele diz, né, como que isso acontece? A partir dos materiais que dispõe. Enfim, né, quais materiais são esses que nós estamos dispondo para os nossos trabalhos. Enfim, nessa direção, podemos sugerir a conformação de programas de investigação que contraste ou combine uma história das coleções, dos acervos e dos arquivos, e uma história a partir das coleções, acervos e arquivos. Enfim, né, então, pensando aqui, quando eu falar de coleção, de uma maneira mais ampliada. Também tenho aqui outros exemplos do gabinete, como eu havia mostrado, mas também esse gabinete de história natural, também do século XVIII, que representa aí, né, o ensino das ciências naturais, enfim, que só é possível a partir do colecionamento de amostras, enfim, né, coleções diversas e formas de organização, coleções antropológicas, todas do século XVIII e no máximo início do século XX, enfim, né, animais taxidermizados e etc. Enfim, agora eu queria também apontar aqui para um movimento intermediário, né, daqueles dois que eu havia comentado inicialmente. As instituições museológicas, arquivísticas e as bibliotecas são espaços de pesquisa não apenas por receberem pesquisadores, mas também por produzirem conhecimento. Isso está claro, por exemplo, nas instituições museológicas, vamos dizer assim, né, entre aspas, vinculadas às universidades do século XVIII, como eu mostrei para vocês,
Mas, contemporaneamente, a produção de instrumentos de pesquisa necessariamente partem de necessidades de compreensão das estruturas administrativas e de poder, como é o caso, por exemplo, do Arquivo Público Mineiro. Então, muitas vezes, né, a gente olha para o lado de lá do balcão para um técnico, né, como se ele fosse, enfim, apenas um organizador de documentos. Mas a forma como isso se dá exige necessariamente um processo de investigação. Bem, compreender a forma de organização do Estado é fundamental para compreender as funções de cada órgão e aí estabelecer os nexos necessários para a organização da documentação em si. No caso dos museus, a documentação é fundamental para discutirmos a formação dessas coleções, a proveniência de objetos, de espécies, de obras de arte, e etc. Isso geralmente é realizado de forma quase invisível nas instituições. Ou seja, quando lidamos com instituições de custódia, é preciso considerar isso, né, quem está do lado de lá do balcão ou também, muitas vezes, escondido nas reservas técnicas. Enfim, então agora eu queria partir para uma outra parte, que seria mais propriamente dito aquilo que eu deveria ter me concentrado hoje. Como pensar, então, em outras formas de produção do conhecimento a partir dos museus? Vamos, então, né, para esse segundo movimento, que seria propriamente esse tema que eu havia comentado inicialmente com os organizadores do evento, mas, enfim, né, que acaba nos suscitando para outros lugares de análise. Então, estou querendo propor que a gente faça um movimento, né, de dentro para fora das instituições de preservação. Enfim, a gente pode partir, né, daquilo que está mais claro, ou me parece, né, tem ficado mais claro, sobre essa necessidade de criarmos estratégias de divulgação da produção do conhecimento histórico. Ou seja, como nossas pesquisas repercutem na democratização do acesso ao conhecimento histórico. Sem dúvida, né? A construção das narrativas expositivas, como eu havia proposto, é uma forma potente para essa empreitada, mas isso não é tão simples quanto parece, né? E aí nós temos pelo menos 2 movimentos próprios. Então, o primeiro seria como utilizar nosso arcabouço teórico para interpretar espaços, coleções e objetos. Como propor questões para essas instituições a partir do nosso próprio repertório. Enfim, né, gostaria então de dar alguns exemplos em relação à nossa experiência de concepção de uma exposição ou de uma versão interpretativa para o Museu Casa Padre Toledo. Enfim, né, para quem ainda não conhece o museu, ele está localizado talvez na principal rua de Tiradentes, não sei se é a principal, mas enfim, né, no núcleo histórico, e sem dúvida é o principal imóvel civil, né, mais representativo do período colonial desse território. Enfim, sem dúvida, né, ao nos lançarmos esse desafio de pensar uma nova exposição para o museu, partir do repertório de pesquisa e de investigação, principalmente da professora Thais, e seu estudo, né, incansável sobre a Inconfidência Mineira e as representações. Contudo, né, eu percebo, né, nesse movimento que fizemos de uma forma muito coletiva, que foi preciso retornar a algumas fontes com novos olhares que foram suscitados a partir do desejo de concepção de uma nova narrativa verossímil e que também que tivesse pregnância, né, esse termo que eu acho que é tão das artes, mas eu vou trazer para cá, que tivesse pregnância àquela ambiência. E aqui, de forma alargada, podemos considerar, né, essa ambiência como a casa, a Vila de São José, no século XVIII, e também a paisagem que cerca, né, esse espaço. Bem, eu gostaria de dar alguns exemplos pontuais, né, em relação a isso. Um deles, né, foi esse desafio de retornar aos autos da devassa. É a partir dessa principal fonte que conseguimos acessar indícios dos usos e funções, por exemplo, dessa casa, né, da casa do Padre Toledo. Outras questões que nos parecem instigantes, a partir das perguntas levantadas pelos próprios moradores, é a presença de objetos que pertenceriam ao padre. Afinal, ali seria uma casa e a expectativa de encontrar um acervo que remetesse a esse espaço casa era latente, né? Então, muitos visitantes, ao chegarem no museu, perguntam, né, mas esse acervo pertencia ao padre? Dessa forma, retornar aos autos de sequestro dos bens do padre poderia nos indiciar a materialidade daquele espaço, sugerindo, portanto, usos desses espaços, das diferentes salas, enfim, e, sobretudo, os traços culturais de uma sociedade setecentista. Foi justamente esse movimento que nós tentamos fazer.
Bem, eu gostaria de aqui abrir um exemplo em relação à problemática da história, né, no âmbito dos museus. Quando o museu foi aberto, em 71, eu imagino que eles tenham feito uma busca em acervos em outras instituições de Minas. Aliás, eles fizeram isso. Olhando um pouco para diferentes objetos que estão atualmente no museu, consigo imaginar que alguém teve a iniciativa de recorrer ao inventário e buscar representantes daquilo que seriam os objetos que compunham a possível ambiência da casa do Padre Toledo. Com isso, algumas confusões interpretativas podem ter surgido. É um pouco curioso, por exemplo, que uma cadeira de couro com um brasão, enfim, ainda que precisa ser melhor investigado, de origem portuguesa, possa representar uma cadeira do Padre Toledo. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia. Assim, eu vou voltar a uma ideia inicial. Enfim, não, eu vou voltar isso depois, é verdade. Essa é a cadeira que eu havia apontado para vocês. Então, eu acho, né, que em 71, essa tentativa de olhar para os autos sequestros dos bens e para acervos possíveis, acabou criando, né, um acervo para esse museu, como se fosse ilustrativo, né? E isso causa, evidentemente, muitas dúvidas, né, muitas questões. Por outro lado, né, em um dado momento, a casa foi restaurada, isso já em 2010, e uma nova narrativa expositiva foi construída que privilegiava principalmente a arquitetura da casa. O acervo foi posto de lado, né, acondicionado aí em reservas técnicas, e, enfim, né, no museu a gente praticamente não encontrava nada sobre as informações dos usos daquele espaço, do próprio morador, o Padre Toledo, de que ali havia sido, né, um dos palcos da Inconfidência Mineira. Enfim, isso tudo foi retirado da narrativa expositiva, cabendo apenas aos mediadores abordar uma ou outra questão em relação ao padre, principalmente. Em determinado momento, né, isso lá nos anos, né, por volta de 2010, chegou-se a sugerir que o museu mudasse de nome, justamente porque não poderia se encontrar naquele museu, né, vestígios materiais da presença do Padre Toledo. Ou seja, aí um embate em relação e uma ausência de debate historiográfico. Enfim, né, a gente, com um pouco mais de atenção, né, a gente poderia justamente justificar a ausência de acervos pessoais pelo próprio evento histórico, enfim, que o Padre Toledo esteve envolvido. Afinal, todos os seus bens foram sequestrados. Ou seja, né, não seria possível, né, ter ali acervos do Padre Toledo. Ou seja, há ali certamente um problema de perspectiva histórica. Enfim, então, queria voltar a enfim, há várias interpretações, vamos dizer assim, em relação à presença, por exemplo, do Tiradentes nessa casa, enfim, né, os visitantes, na verdade, têm essa expectativa de encontrar na casa do Padre Toledo informações, enfim, ou associar a presença do Tiradentes, e nós optamos, né, por partir para uma narrativa possível nesse museu, justamente buscando problematizar, vamos dizer assim, a representação que todos nós temos em relação à Inconfidência Mineira, né? E certamente esse núcleo foi pensado a partir de todo o referencial, repertório, questões acumulados e acervos também acumulados pela Thaís ao longo da sua trajetória de pesquisa. Enfim, depois a Thaís poderia comentar um pouco sobre isso para a gente. E a ideia, né, da solução expositiva era justamente conjugar todos esses fragmentos interpretativos, principalmente em relação ao Padre Toledo. Uma outra parte enfim, nós fomos orientando a narrativa expositiva, buscando abordar aspectos da trajetória do Padre Toledo, enfim, suas redes de sociabilidade, enfim, tentando trazer informações sobre os próprios usos da casa e, sem dúvida, um dos elementos mais importantes é a biblioteca do Padre Toledo. E aí recorremos aí aos nossos colegas, né, que investigam as bibliotecas dos Inconfidentes, mas também, né, da posse de livros, enfim. Então, Cláudio ajudou muito nessa parte, também a Cristiane Moraes, da UFSJ. Então, aí nós tentamos, a partir desses registros, recompor, né, o que seria a biblioteca ou o universo de leituras do Padre Toledo. Isso aqui eu já mostrei para vocês. Enfim, ,
ou seja, né, nós, a partir do nosso arcabouço teórico, nós conseguimos, né, olhar para esse espaço, para esses objetos, coleções, de uma maneira problematizadora, vamos dizer assim. Enfim, mas eu queria também propor, né, uma direção inversa para esse movimento. Talvez retomando aí aquelas questões colocadas inicialmente, ou a ideia de histórias a partir das coleções. Não história das coleções, mas a partir das coleções. Eu gostaria de apresentar um exemplo recente que, de certa forma, busca conjugar essas duas dimensões. Eu enviei para algumas pessoas do grupo, vou abrir aqui uma outra janela. Foi essa exposição Figurações, a Imagética Religiosa do Acervo Artístico do UFMG. Essa exposição foi uma encomenda, vamos dizer assim, da Cúria Metropolitana, que queria propor a comemoração dos 100 anos da Cúria de Belo Horizonte. E aí o desafio foi, a partir do acervo da UFMG, reconhecer ou problematizar aspectos da religiosidade ou da cultura religiosa, nas suas mais diferentes expressões, a partir desse acervo artístico. Enfim, não vou me delongar muito nessa construção dessa narrativa, que acabou por ser virtual, mas enfim. E queria abordar especificamente esse núcleo, a igreja e a montanha. Enfim, muitas das obras, principalmente a produção dos modernos e contemporâneos em Minas Gerais, privilegiam justamente essa relação entre a igreja e a montanha, né? Então, enfim, grande parte aí da produção após o Guignard, vamos dizer assim, associa justamente essas duas ideias. E foi justamente a partir dessas representações que o José Newton e a Thaís propuseram eixos interpretativos, né? O José Newton, por exemplo, fez uma entrevista e também um texto falando justamente dessa morfologia e da presença da representação das cidades coloniais nesses trabalhos mais contemporâneos, e a Thaís também, né, dessa formação religiosa da capitania de Minas Gerais, ou seja, abordando isso a partir de um acervo que é absolutamente contemporâneo. Enfim, não vou me delongar muito sobre isso, Thaís também depois pode comentar sobre essa experiência, mas, enfim, né, pensando nessas estratégias interpretativas e de produzir história a partir das coleções. Enfim, mas eu vou voltar aqui ao Padre Toledo, né, ao Museu Padre Toledo, na verdade. A partir de uma pergunta que o Piano Bezerra de Menezes, que é um historiador, mas que atua muito no campo da museologia, uma das principais referências, né, propõe. Ele fala assim, né, que possibilidade pode haver de participação do museu histórico na produção do conhecimento histórico? Eu acho que isso é um norte para a gente, né? Bem, é a função documental do museu, através de seus acervos e bases de dados, que garante a democratização da experiência e do conhecimento humano. Né? Ou seja, nós estamos falando aí que essa característica documental é fundamental para a nossa compreensão das transformações no tempo e no espaço. Então, ou seja, como a experiência do Museu Padre Toledo repercute em questões para os nossos próprios objetos de pesquisa e mesmo suscita abordagens que partam de vestígios materiais e dos nossos interesses de pesquisa. E aqui eu queria mostrar para vocês, por exemplo, né, o nosso atual problema de investigação coletiva. O museu possui uma coleção que deve ter aproximadamente, eu achava que era menos, mas, enfim, aproximadamente 1000 fragmentos. Todos estão reunidos numa base de dados com fragmentos advindos do Museu Regional de São João del Rei. Na verdade, muitos estão identificados como fragmentos de retábulo. E só depois de um olhar de muitas disciplinas envolvidas, da conservação, museologia, história da arte, enfim, nós conseguimos perceber que não se tratava de fragmentos de um retábulo, mas de vários retábulos. E, além disso, que tinham temporalidades diversas. Então, a gente tem aí retábulos de vários estilos, né? Barroco, rococó, enfim, todos os estilos possíveis. O que nos faz, outro detalhe também muito importante, foi perceber que nem sempre essas peças estavam acabadas, ou seja, elas não estavam prontas em determinado lugar e foram retiradas. Isso tudo nos faz pensar, na verdade, que essa coleção é proveniente de uma escola de artífices, né? Uma escola de ofício. Ou seja, olha como essa coleção pode nos apontar um caminho de pesquisa
muito interessante para a história da educação. Enfim, então, é justamente esse duplo movimento, né, que nos suscita, né, que nos faz pensar em outras perspectivas de trabalho. Aí mais uma parte da coleção de fragmentos, esses são fragmentos maiores, enfim, né, ou seja, a gente só conseguiu perceber que nem sempre eram fragmentos finalizados pelo olhar de conservadores restauradores e também de mestres de ofício, enfim, que conseguiam perceber ali, né, as talhas, as formas, enfim, que estão registradas nesses vestígios de cultura material. Enfim, gostaria de terminar, caminhar para o fim, né, pensando que os museus não são apenas centros de documentação, ou seja, seria restringir, né, a atuação dos museus nesse sentido. Mas não podemos marginalizar as suas responsabilidades documentais no campo da cultura material. Em especial, no caso de Tiradentes e outras vilas que são objetos de estudo nesse grupo, como podemos abordar, para além dos objetos que estão musealizados ou sob a custódia de instituições de guarda, por exemplo, a ideia de acervo operacional? Acho que essa ideia pode ser muito interessante para a gente. Então, para além daquilo que está musealizado ou sob a guarda de arquivos, bibliotecas e museus, né, como podemos reunir outros tipos de evidência que se estende em determinado território? Né? O Piano chama isso de acervo operacional. Ou seja, né, o que as ruas, os domicílios, as igrejas, os chafarizes, os forros pintados podem nos inspirar a perspectivar outras formas para o nosso ofício do fazer, né, do nosso ofício de historiador. Bem, então fica aí o convite né, para que possamos pensar nessas outras abordagens, aí o quintal do Museu Casa do Padre Toledo e principalmente essa paisagem da Serra de São José. É isso, muito obrigada, gente. E Thaís, claro que você faz parte disso, se quiser complementar alguma coisa. Tá. Obrigada, Verona, pela conferência. Eu fui anotando aqui, eu não vou assim, exatamente fazer comentários sobre esse nosso trabalho conjunto, porque aí seria uma outra coisa, mas fui fazendo algumas associações com o que nós temos ouvido durante essa semana, né? E, se me permitem, só para jogar mais algumas coisas aqui que nós podemos, então, propor como debate, enquanto as pessoas que quiserem fazer questões podem já ir se inscrevendo aqui levantando a mão, tá? Ok? Enquanto eu só faço alguns comentários. Um é que eu me lembrei muito de duas, aliás, de duas, principalmente, né? Duas falas nesse nosso evento. Uma foi em relação à necessidade dessa análise epistemológica e historicidade das coleções, e aí pensando no caso das coleções de documentos escritos, como nos lembrou o Justino na conferência dele, né? Remetendo, inclusive, a uma análise que eu particularmente gosto muito, do Caio Bosque, falando justamente sobre isso, né? O que os historiadores costumam não fazer, que é fazer o estudo epistemológico e histórico dos arquivos que eles frequentam, né, e de como isso é fundamental. Então, eu acho que vendo toda essa outra modalidade de coleção documental, que é de outra materialidade, diferente do documento escrito, o mesmíssimo exercício, né. E me lembrei também, né, principalmente nessa imagem, né, bem impactante, desde o primeiro dia que eu vi a fotografia, quando a Verona me mandou, eu só fiquei de boca aberta, né, com os fragmentos, porque não imaginávamos a sua existência. E me lembrei também da fala do Luciano, né, a desfragmentação daquele documento que ele analisou na conferência de ontem. Acho que tem muita similaridade com essa desfragmentação desses vestígios materiais, que, afinal de contas, estão indicando uma outra coisa diferente daquilo que se pensava a princípio, ou várias outras coisas, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o nosso exercício de reflexão metodológica, por exemplo, no campo da microhistória, né, de pensar a questão do indício, afinal de contas, o que ele representa exatamente. Né, a noção do indício, o que isso significa para nós, historiadores, né?
Então, a questão da narrativa, com ou sem acervo de objetos, né, ou tendo que recorrer exclusivamente a documentos escritos, e a ideia da reconstrução de um passado, né, a expectativa, por exemplo, do visitante de encontrar ali uma reconstituição ou uma reconstrução da vida do Padre Toledo na sua casa. E, às vezes, a frustração de não encontrar. E para nós, a ideia de que história é essa reconstrução do passado e quantas reconstruções nós podemos fazer sobre a mesma coisa, sobre o mesmo tema, né? Quantas variações. Então, eu só queria comentar isso tudo porque me vieram à cabeça relações com as falas, principalmente, né, do Justino e do Luciano, pelo menos foi as que eu conectei imediatamente aqui a partir das propostas muito desafiadoras, e para mim, né, como colaboradora nesse projeto, tem sido muito desafiador, porque com uma formação muito focada no documento escrito, né, me desafiar a pensar uma narrativa que não tem, quer dizer, o documento escrito pode ser a base, mas ele vai ser visualizado de uma outra maneira, seja na forma de imagens que nós mesmos produzimos, ou desses objetos que nos aparecem no dia a dia. Então, eu não sou uma historiadora da cultura material, mas isso tem sido um desafio constante de tentar juntar essas pontas e fazer sentido, alguma coisa fazer sentido aí, né? E aí, só mais duas coisas que eu também me lembrei, se a Verona quiser comentar, e aí eu estou me antecipando aqui como perguntadora também, porque você falou que aquele teatro anatômico seria o único, mas eu me lembrei do de Bolonha, que em Bolonha também tem um teatro anatômico, que é do século XVII, ele é um pouco posterior, né? Pelo que eu me lembre, ele foi todo reconstruído porque durante a Segunda Guerra Mundial uma bomba caiu lá e destruiu praticamente, então o que a gente vê lá hoje é uma reconstituição, uma reconstrução do teatro anatômico do século XVII. Acho que esse é o período. E uma outra questão também é a ideia do colecionismo e das coleções, que eu acho que você falou de forma bastante interessante dessas coleções científicas da Universidade de Lisboa, focadas também no ensino. E eu pensei em outros usos, porque eu me lembrei daquela coleção do Rembrandt, né, que era focado em outra coisa. Ele colecionava para servir de uso prático na constituição das suas pinturas. Então, como é que o colecionismo, né, e a conformação de acervos informativos também podem ter outras funções, né, de como é que nós nos apropriamos disso como historiadores. Bom, é isso. Então, o César já se posicionou para perguntar. Se alguém mais quiser, vai entrando na fila aqui que eu vou chamar. Aí a gente tenta fazer, como sempre, blocos de 3, né, César? Vamos lá. Ok, bom, né, bom dia. Já vimos, né, dado bom dia para a Verona, mas de toda maneira, né, e aí cumprimentar, né, pela conferência. O que eu tenho, na verdade, são alguns comentários que talvez, né, aí tragam alguns elementos para nós discutirmos. E daí vou começar, assim, complementando talvez o que a Thais, né, mencionou, que a Thais disse que na medida em que você falava, veio à mente dela, né, aí a fala do Luciano e do Justino, quer dizer, mas a mim, quer dizer, o que chamou a atenção, né, e nessa tensão entre a questão da materialidade e do conhecimento, foi justamente, né, a comunicação apresentada ontem pelo Edson Júnior, né, que tem, né, a questão da pintura, né, e, ao mesmo tempo, o conhecimento matemático que possibilita, né, a leitura daquela pintura, a interpretação daquela pintura. Né, eu acho que essa aproximação com o que o Edson Júnior apresentou ontem, para mim, ficou bastante evidente, até mais evidente, né, propriamente do que da fala do Luciano, né, a questão do Justino é de uma outra natureza, mas, né, pensando assim, essas questões, né, da relação do conhecimento e da cultura material, da materialidade.
A outra questão, e agora, né, é uma coisa mais nebulosa, porque eu não consigo achar aqui, no momento, essa referência, mas há uns anos, né, trabalhando com uma turma né, do curso de História, eu acessei ali uns textos sobre a criação de alguns museus em Minas Gerais pelo IPHAN. Né? Também não lembro quais eram esses museus em particular, e, né, lá uma das recomendações do Rodrigo, né, tal, era justamente de que as pessoas, né, assim, vendo os materiais, fossem recolhendo materiais, né, para fazer parte do acervo desses museus. Né? Então, talvez, né, esse lá, né, o Museu da Casa do Padre Toledo, ela seja fruto também desse processo, né, que era de fato, né, vamos pensar assim, aquele colecionismo antigo, né, reunião de materiais, e daí depois você vai dispor esses materiais em diferentes espaços expositivos. Eu, de fato, não lembro, né, propriamente aí de onde é que está esse texto, mas se você não deve conhecer, mas se não conhecer, eu posso procurar depois aqui né, na minha relação de textos e passar para você. Quer dizer, né, uma outra questão, né, e aí tem muito a ver com essa cultura material e com né, uma documentação que extrapola apenas a documentação escrita, ou mesmo pictórica, né, imagética, que né, e eu trabalhei né, um tempo com isso, que é a questão da própria cidade, né, e a gente tem aí em Minas Gerais o trabalho da Cláudia Damasceno, né, mas pensar a própria cidade como, né, um documento, quer dizer, a sua disposição no terreno, ela nos traz informações e nos traz a possibilidade de interpretações diferentes, né, desse conhecimento, né, que é utilizado para o arruamento, que é utilizado para a construção das casas. Né? Então, essa relação entre, né, uma normativa e a implantação, né, as próprias cidades, né, e aí Minas, né, é bastante fecunda nisso, né? Tem muitas possibilidades para isso, quer dizer, as próprias cidades são nossos documentos. Né? Então, essas fontes materiais, né, não apenas daí objetos, né, que podem ser né, tornados acervos museológicos, né, museográficos, quer dizer, mas né, esses outros elementos, como você mostrou ali, o Jardim Botânico, né, e a gente tem lá o Jardim Botânico em Lisboa, né, ali ao lado do Museu de História Natural, quer dizer, aquilo é fantástico, né, aquele espaço ali, depois lá na Ajuda. Então, eu acho que essa, né, se você chama atenção para algo que de fato a gente olha, mas muitas vezes não vê, né? E que talvez, né, merecesse aí um pouco mais de atenção da nossa parte. E, né, também do que você colocou, né, assim, lamentar bastante esse processo, né, de especialização e de compartimentalização, né, do conhecimento, em parte responsável, né, por essa né, aquela situação que você coloca de que você põe as fotografias num lugar, põe as cartas em outro, né, assim, você separa, né, aquilo que seria um fundo, né, documental, você acaba separando pela tipologia, né, dos materiais. Mas eu vejo muito, né, como resultado desse processo de especialização e de, né, compartimentalização de conhecimento. Né, e eu acho que era importante que nós, né, de fato, aí, assim, de combater um pouco, né, esses excessos. Então, né, são assim, só algumas observações que eu fui, né, anotando aí a partir da tua apresentação, e, né, cumprimento de novo aí, e gostei muito do que você nos apresentou. Obrigado. Obrigada, Sérgio.
Obrigada, César. Então, agora, Cláudio, que está na fila. Se mais alguém... Aí eu encerro esse bloco. Se mais alguém quiser se inscrever, está aberto ali no chat. Oi. Não, é só uma continuidade do comentário, tanto teu quanto o César, né? Eu fui também anotando muitas coisas aqui, não tem uma pergunta específica ainda, Verona, mas eu quero ir lá ver e aí fazer perguntas direto, né? Eu tô curioso para saber o que né, principalmente a biblioteca, né? Na verdade, é uma coisa que eu acho fantástica, essa tentativa de reconstituição, né, de um universo específico de livros a partir de um documento judicial, né? Foi a partir da devassa que vocês pegaram, né? Uhum. Eu fico até imaginando quanto não seria interessante se a gente conseguisse os livros propriamente ditos. Eu sei que eles são caros pra caramba, são todos objetos de leilão hoje em dia. Não, os livros dele provavelmente não. Facsímile, talvez, né? Ou facsímiles, ou enfim. Eu lembro que quando eu comecei a mexer com os livros do século XVIII, uma das principais fontes para saber quais eram esses livros que eu usava eram os sites de leilão na Europa, e eu ficava escandalizado, né? Porque era uma coisa fora de qualquer realidade que eu pudesse participar, comprar um exemplar. Mas, enfim, à medida que você falou, eu fui lembrando sobre, né, todas as discussões teóricas sobre camadas interpretativas, jogos de escala, lugares de memória. Mas o que me chama a atenção na sua fala que para mim é uma falha acadêmica brasileira em particular, que é a questão, pelo menos da história, que é a questão da técnica, né? A gente não tem um campo muito desenvolvido, ou não que eu conheça, pelo menos, de estudos da técnica de coisas, né, de coisas que se faziam no passado, da agricultura, da arquitetura, da escultura. A fala do Edson ontem me deixou muito feliz, porque ele avançou muito nesse campo. Eu já pensei sobre isso em outros momentos, especificamente sobre questões bastante específicas, né, e sempre mantive isso em mente, né? Como é que funcionava, como é que era, como é que se produzia. E essa tua coleção despertou isso, quer dizer, você tem aí uma possibilidade concreta, essa coleção de fragmentos, uma possibilidade concreta de explorar, talvez não por nós, que somos presos ao texto, né, a um grilhão de formação dos análises com a gente, que é a questão textual, que a gente tem uma dificuldade para romper, mas pensar de repente, o pessoal da arqueologia. Eu sei que existe uma arqueologia, um campo muito fértil de arqueologia técnica, de técnicas passado, né? O pessoal que fica lá, que aprendem técnicas de fazer espada como se fazia no século XII e fazem as espadas, né? Ou seja, de gente com prática, com conhecimento prático, que pode mostrar, né, de repente, ou investigar como é que uma determinada forma de esculpir a madeira foi abandonada, arqueologia experimental, exato. Eu anotei aqui arqueologia prática, mas é experimental. E eu não sei até onde isso está desenvolvido e até onde a gente pode recorrer a isso, mas não, o pouco que eu vi se refere geralmente à Europa, e está ligado àquela maluquice quase folclórica de reencenação, né, de batalhas que tem de batalhas ou de situações, enfim, que tem na Inglaterra, na França, em todos os lugares. Uma ocasião eu passei quase dentro de uma reencenação de Waterloo, na Bélgica, né? Eu fiquei achando que eu tinha entrado numa máquina do tempo, literalmente, porque era uma coisa... Eu era a anacronia, passando de carro num bando de gente vestido de uniforme napoleônico, né? Mas esse tipo de coisa fornece conhecimento prático sobre técnica, né? E pode ajudar, não sei... Só estou pensando alto aqui nessas coisas, porque eu realmente não conheço. Eu acho que vocês têm mais experiência sobre isso, mas eu acho que esse é um campo do qual, com o qual uma certa proximidade analítica sobre, principalmente, essas formas de interpretação pode ter alguma contribuição, não sei. Comente se você achar pertinente. Obrigadíssimo, Cláudio. Ok, Cláudio. Só lembrando uma coisinha que eu ia até comentar ontem, quando o Luciano estava fazendo a conferência dele, que a coleção do Padre Toledo, por exemplo, que nós tivemos acesso, né, a essa lista de livros por meio do sequestro dos bens, da devassa,
Mas nós sabemos que ele foi lá antes de ser preso, ele voltou em casa e destruiu um monte de coisa, e a gente não sabe o que aconteceu. Então, o que foi que ele se preocupou em queimar, por exemplo, né? É o que eu falava ontem sobre colocar coisas proibidas em inventário, né? Então, a gente não... Quer dizer, a biblioteca dele poderia conter coisas mais comprometedoras do que a lista que a gente tem, porque ele teve tempo de ir em casa e remexer nas coisas, e quando o oficial de justiça chegou lá, já estava tudo revirado em casa, quer dizer, ele e o irmão deram cabo de algumas coisas mais comprometedoras, provavelmente alguns livros também, né? Então, vamos lá, Verona. Ô, Thaís, o de Bolonha não é original, acho que foi isso, é o único original ainda. Na Holanda foi o mesmo processo também, foi destruído na guerra, né? Enfim, uma coisa que eu fiquei pensando, a partir da fala do Justino, é que as bases de dados digitais, né, tornar disponível os arquivos, enfim, essas bases de dados dos arquivos, né, tem dificultado um pouco essa compreensão da história das coleções dos arquivos, né? Então, muitas vezes, a gente faz uma pesquisa temática, né? Eu coloco lá o nome dos sujeitos que eu estou pesquisando, enfim, né? Ou um tema específico, e eu não consigo necessariamente associar aquele documento que eu encontro a sua proveniência, né? Eu não consigo entender que aquele documento foi produzido por uma secretaria de governo, enfim, ou por uma câmara, enfim, daí por diante, né? Ou seja, a gente está perdendo o nosso olhar para a proveniência, que poderia nos ajudar a interpretar muito melhor esses documentos. Então, eu acho que isso também tem a ver com o nosso fazer contemporâneo, muito associado às bases de dados, né? Muitas vezes são coisas mínimas, né? Nem os próprios jornais, muitas vezes as pessoas se dão o trabalho de entender, enfim, qual é aquele jornal, em que período que ele se estende, as formas de produção dele, ou seja, né, busca uma informação fragmentada, identificada por um localizador de palavras, né? Então, enfim, eu acho que a gente precisa, assim, na formação, principalmente na pós-graduação, né, de retomar esse debate sobre as instituições de salvaguarda, de custódia, né? Entender o sentido da formação delas, que tem a ver, né, com o século XVIII, iluminismo, daí por diante, e a forma como foi se estabelecendo as formas de organização e acumulação, para que a gente não incorra em questões anacrônicas, ou então em falsas questões, enfim, daí por diante, né? Nos ajudaria, então, assim, a experiência de estar numa sala de arquivo e requerer um códice, requerer um documento que, na verdade, vem no códice, se você consegue entender que aquele documento é proveniente de tal lugar, que ele está junto com outros documentos, enfim, né? É nesse exercício, muitas vezes, que as perguntas das pesquisas, né, são mais adensadas, né? Ou a gente fica mais atento para determinadas questões. Então, eu acho que, infelizmente, as bases de dados são ótimas, porque nos ajudam em várias coisas, mas também prejudica um pouco, vamos dizer assim, esse olhar mais panorâmico para as instituições, para os acervos de uma maneira geral, né? Enfim, em relação à criação dos museus regionais, o Museu Casa Patoleto, embora tenha sido criado em 71, eu percebo que ele é como se fosse uma extensão, né, desse incentivo do Rodrigo Melo Franco de criação dos museus regionais em Minas Gerais. Então, a gente tem aí Museu do Diamante, em Diamantina, Museu do Ouro e Sabará, Museu Regional de Caeté, Museu Regional de São João del Rei. Esses museus têm justamente... É tão interessante isso, eu acho, assim, eu gosto principalmente aí nas vésperas da comemoração de 22, né, dos modernistas, a presença dos modernistas em Minas Gerais, e essa ideia, né, de que Minas Gerais seria o barroco, enfim, né, o período colonial, seria esse germe, vamos dizer assim, de uma nacionalidade. E justamente esse movimento de patrimonialização, incumbido aí ou dirigido pelo Rodrigo Melo Franco de Andrade, era justamente esse, né, de recolher elementos da cultura material que representassem um determinado período, né, importante para a compreensão de uma nacionalidade. Eu acho que talvez, eu acho que talvez uma pessoa que mais tem estudado sobre isso é a Letícia Julião, que é minha colega, que é historiadora também, que estudou, né, história de Belo Horizonte, e depois se dedicou a essa história dos museus regionais. Enfim, mas é isso, né, mas é interessante porque em determinado momento, esses museus regionais quase que perderam o sentido, em determinado momento muito recente, né, quando se questiona, por exemplo,
né, enfim, se existem museus sem acervos, enfim, esse longo debate sobre isso. Mas é quase que o museu como se aquelas coleções tivessem perdido sentido. E no Museu Padre Toledo aconteceu isso, né, ao se colocar em reserva técnica tudo aquilo que foi considerado menos interessante. Né? Então, por que colocar em exposição objetos de culto religioso, objetos do cotidiano das casas, enfim, né, isso é como se tivesse em determinado momento perdido sentido, né, muito recentemente. Mas agora o que isso, a meu ver, né, precisa repercutir são interpretações mais potentes, né, mais, enfim, né, a gente revolver, vamos dizer assim, esses acervos, né? E colocar como questões, enfim, deixar explícito as lacunas, enfim, não ter vergonha né, não ter problema em dizer, né? Estamos aqui de frente de um problema historiográfico, de um problema museológico, enfim, o que a gente faz com esses fragmentos? Escondê-los não pode ser uma opção, né? A gente tem que colocar, enfim, em debate, né? É isso, buscando essas associações. Então, quando a conservação interpreta de um jeito, o arqueólogo vai interpretar de outro, e aí vamos tentar encontrar, né, respostas possíveis e provisórias para esses acervos. Enfim, né, acho que isso que é o bom, né, pelo menos para mim tem sido. Enfim, essa ideia das cidades, né, também é super importante, eu acho que é isso que o Piano fala lá dos acervos operacionais, né, não olhar para o acervo em si, mas de uma forma mais alargada, ou seja, só é possível pensar no Museu Casa Padre Toledo a partir do padre, a partir da Inconfidência, a partir de uma cidade, de um território, a partir do seu chafariz, da Igreja de Santo Antônio, enfim, daí por diante, né, ou seja, a gente compõe aí o eixo interpretativo de uma maneira mais complexa, né, claro ali, né, sempre tentando compreender as estruturas culturais ou os aspectos culturais de uma sociedade setecentista, principalmente. Enfim, em Minas, né, nós temos um grupo importante de história da ciência, né, história da ciência e da técnica, acho que por uma conjuntura mesmo, assim, quase que um acaso, né, mas várias pessoas vêm se dedicando a isso, né, história tão... mesmo, às vezes até em diálogo, né, por exemplo, o próprio Magno, né, que estuda a história da arte, mas também história da técnica, enfim, eu acho que isso, em Minas, é um bom diálogo, mas que bom que você me lembrou disso, porque nem sempre a gente lembra do colega que está do lado, né, gente, e enfim, né, esse pessoal da arqueologia contemporânea e da ciência e da técnica podem ajudar a refletir sobre esses fragmentos. Acho que é isso, por enquanto. Bom, Eduardo... Olá, bom dia. Adorei tua fala, Verônia. É muito interessante as questões que você levanta, né? E eu, na realidade, só queria ver se eu consigo contribuir com algumas questões aqui, né? A primeira delas, né, depois que eu escutei você falar, e agora também esses comentários que você fez, me faz pensar um pouco, né, no papel dos museus nas sociedades, né? Quer dizer, ele tem essa questão meio paradoxal, né? Ao mesmo tempo que ele tem que conservar, né, com o maior grau possível, né, de exatidão, né, o estado das coisas, como eles foram retirados, assim como um arqueólogo que não pode bagunçar ali a posição dos ossos que ele encontra, né? Tem essa dimensão, mas ao mesmo tempo ele tem um outro papel importante, que é justamente educar, chamar a atenção da sociedade para a importância também do passado, enfim. Então ele tem ele tem esse papel de atrair também esse público, né? Ele tem um caráter meio pedagógico, né? E daí é que fica essa tensão, né? Quer dizer, às vezes a gente não... Nem estava falando, né? Você tem um acervo técnico enorme, mas ao mesmo tempo você precisa dar um sentido para isso, né? E esse sentido eu acho que tem a ver exatamente com esse papel que o museu tem em relação à sociedade, né? Que é uma coisa que sempre tem que ser... a gente sempre tem que estar pensando nisso, né? Quer dizer, o museu não pode ser simplesmente algo estático, né? Que talvez só sirva também para os especialistas, né? Mas ele tem essa função, mas, enfim, de estar voltado também para o público de leigos, né? Para a própria sociedade. Então, eu fiquei pensando um pouco nessa tensão, né? E outra coisa que eu estava lembrando aqui, recentemente, estava falando muito dessa questão dos museus, né, de história natural,
uma pesquisa que foi feita de uma zoóloga aqui do Rio Grande do Sul, que ela visitou o Museu de Cambridge e pegou lá um dos lambaris, conseguiu extrair o DNA dos lambaris para fazer um estudo sobre os lambaris que o Darwin havia identificado aqui na sua passagem pelo Brasil, né, para fazer uma comparação, né, da evolução da espécie desse lambarice, o grau de extinção dele, de ameaça dele, quer dizer, então, algo que foi fixado lá atrás, né, por esse processo de conservação, né, dessas espécies, enfim, mas que ainda continua servindo para a produção do conhecimento, né? Eu sei que não tem muito a ver com a história, tem muito mais a ver com a zoologia, enfim, mas me parece que se encaixa um pouco nessa questão que você levanta, né? Enfim, seriam essas questões aí. Eu acho fascinante essa coisa das coleções de história natural, né? É muito diferente de outras tipologias de coleção. Então, a coleção de história natural só faz sentido, ou, né, de zoologia, botânica, né, se existe justamente o procedimento de acumulação, né? Então, por que ter 250 lambaris, né, coletados em diferentes tempos, de diferentes formas, enfim. E isso é muito interessante, né? Claro que muitas vezes essas coleções perderam sentido hoje, então, né, coleções, museus inteiros, né, de coleções taxidermizadas, enfim, que questionam, né, que muitas vezes o museu se propõe a questionar, inclusive, a perspectiva ecológica disso, enfim, talvez elas percam o sentido inicial, vamos dizer assim, né, não são tão... eles não são mais objetos de pesquisa, enfim, de pesquisa contemporânea, embora, claro, aí seja um repertório enorme, por exemplo, de DNA, enfim, essas coisas todas, eles perdem uma função primária, vamos dizer assim, né, como objeto de pesquisa, mas elas se tornam mas elas se readequam, vamos dizer assim, justamente e principalmente, né, pela história da ciência. Ou seja, elas se tornam, então, registros materiais de uma prática científica de um outro momento, de uma perspectiva de ciência também, né? Então, essas coleções eu acho que são impressionantes. Mas todo mundo tem dito isso muito, assim, alguns países, né, optaram por se desfazer dessas coleções de história natural, principalmente Holanda e Bélgica, em alguma medida. E aí, essa discussão, né? Por exemplo, as coleções de semente, né? Alguns países têm isso muito, né? Principalmente a Rússia. Enfim, são mananciais importantíssimos para nosso patrimônio genético, enfim, né? E para isso, assim, às vezes é necessário voltar para, por exemplo, o exemplar tipo de alguma coleção, de alguma espécie que foi... enfim, é fundamental isso, né? Só é possível ter produção do conhecimento contemporâneo em biologia, zoologia, com esses registros materiais acumulados desde, pelo menos, o século XVIII, de uma maneira mais sistemática, né? Agora, os desafios dos museus são esses mesmos, né? Assim, o que eu acho, assim, claro que tem toda uma discussão sobre a importância do visitante, enfim, né, dos diferentes públicos também não serem apenas receptores, vamos dizer assim, de determinado conhecimento eleito para eles, né, para serem difundidos, assim, eles também participam dessa construção de uma narrativa museológica, enfim. Mas o que é mais interessante, né, porque os museus conseguem de alguma maneira, né, criar identidade e criar estranhamento, né, numa mesma visita, assim, né? Então, ao mesmo tempo que eu me reconheço naquela cultura material, eu também estranho. Ou seja, isso é um exercício histórico que nós tanto desejamos que as pessoas façam, né? Ou seja, é o movimento da historicidade, que nem sempre é fácil de explicar ou de reproduzir, sei lá, né? Eu acho que os museus conseguem isso muito bem, né? Então, por que nós precisamos de estranhar, né? Que, enfim, se usava uma escarradeira ou um urinol, enfim, né? Em determinado momento, as epidemias acabaram repercutindo em outras formas de higiene do corpo e agora esse debate está completamente atualizado. Enfim, né, isso que é o legal, né? Assim, eu acho que isso que é o desafio dessas múltiplas temporalidades presentes em um acervo de um museu. Não estou acompanhando o chat, não. Obrigada, porque já está em campanha aqui. Sexto colóquio no eixo São João-Tiradentes. Eu acho que seria ótimo mesmo. Nós temos que conversar com a Kelly Lise, nossa representante lá em São João.
Seria uma ótima Mais alguém? possibilidade. A Kelly está aí, ó. Então, tá vendo, Kelly? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Na Tem gente aqui? verdade, deixa eu aproveitar. Vamos lá, Kelly. Eu não posso abrir a câmera, gente, que eu estou aqui na cozinha. Mas eu queria fazer uma observação, Verona, eu consegui ouvir em alguma medida a sua fala, e fiquei pensando até numa fala que eu tive com a Thais há um tempo atrás, quando a gente estava pensando naquele projeto para o Universal. Antes da gente colocar no papel, a gente estava conversando sobre a questão de pensar em projetos que avançassem o período colonial, para a gente pensar muitas das questões a respeito da educação. E aí, você fazendo a apresentação sobre a cultura material, em algum momento que você ressaltou a respeito das cidades e o seu papel educativo, eu fiquei pensando muito, inclusive, em São João del Rei e a sua configuração geográfica, avançando, né, claro, para o século XIX. Quem conhece São João del Rei percebe a diferença que é de um lado do rio e do outro lado do rio. E o lado direito do rio tem exatamente uma explicação por causa das modificações, de como que ele é, por causa da introdução das ideias higienistas, que organizaram o lado direito de São João del Rei, com ruas mais espaçadas, as casas com uma construção mais organizada, por assim dizer. E aí eu pedi a fala exatamente para a gente pensar, não só nessa questão da cidade enquanto espaço educativo, mas num ponto que a gente já tinha levantado e que acho que é um trabalho que o grupo precisa avançar, ainda que a gente se volte especificamente para a colônia, de pensar nesses outros, para a gente ter também essa ideia do contexto, dessa necessidade de a gente avançar, né? Porque quando a gente utiliza essa ideia da cidade enquanto espaço, e pega o exemplo, como eu citei, de São João del Rei, a gente vê a necessidade desse tipo de coisa. Era mesmo só para contribuir, não é mesmo uma fala, não. Eu acho, assim, essa ideia da cidade, né, eu acho que é uma... eu, pelo menos, adoro isso, né? Eu acho que são muitas possibilidades que a gente pode lançar, né, na interpretação desses espaços e das transformações temporais, né, provocadas por várias dimensões. Então, eu fico pensando, né, na comparação entre São João del Rei e Tiradentes, né? Por que elas são tão distintas? Enfim, talvez aí uma das grandes questões seja justamente um processo histórico em Tiradentes, menos evidente em São João del Rei, ali no período da Inconfidência, essa tentativa de desmembramento de um território, mas, sobretudo, o processo de patrimonialização que foi feito em Tiradentes e não tão evidentemente em São João del Rei. Ou seja, né, essas transformações são muitos jogos, né, de poder que estão envolvidas nas conformações das cidades, né? Enfim, acho que seria um delicioso caminho de pesquisa. Ok. Mais alguma questão? Alguém queira formular? Bem, se não há, então, nós vamos, então, encerrar essa nossa sessão. Cláudio tem aí a projeção do nosso programa da tarde, por favor, Cláudio. Agradecendo muito a Verona, essa conferência cheia de desafios para nós, que resvalam em várias questões do nosso fazer como historiadores, e convidamos a todos para as atividades do período da tarde, às 14 horas, nós vamos ter hoje, então, nos dois horários, né, às 14 e às 17, duas partes do debate sobre o glossário de termos setecentistas. Na primeira parte, às 14 horas, Antônio César, Eduardo Teixeira e Fernando Ripe, e na segunda parte, às 17 horas, Álvaro Antunes, Ana Cristina Lage, Kelly, Lisle e Júlio estarão conosco aqui para a promoção dessa nova etapa do nosso colóquio. Então, agradecemos a todos, desejamos um bom almoço e nos encontraremos, então, à tarde. Até mais.